todos fomos chamados para a obediência. Eu gosto quando o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, que nós fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma, né, que nós fomos eleitos em santificação do Espírito, para a aspersão do sangue, a Bíblia diz foi para obediência. Se há algo que tem que marcar a vida do discípulo, é isso. Em Romanos capítulo 16, nos versos 25 e 26, Paulo fala da obediência da fé. A obediência não é um substituto da fé, ela é uma expressão da fé. Ele diz, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar a vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Todos somos chamados para a obediência. Jesus em Mateus 28, 20 diz para fazer discípulos das nações, batizá-los, e ele diz ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Além do aspecto geral da obediência aos mandamentos de Deus, e a fidelidade entra nisso. Aliás, a raiz da palavra fidelidade é fé. E eu estou usando fidelidade aqui em vez de obediência, né? Porque a fidelidade ela ainda entra com aquele elemento e aquela ideia de uma acuracidade, uma precisão na obediência, que é uma expressão de fé. Todos nós precisamos obedecer tudo aquilo que sabemos de Deus. Diferente de Belsazar, que tinha uma vaga noção e não obedeceu nem aquilo que tinha. Eu e você, que temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos ir um nível além. Além das Escrituras, a base de tudo, nós precisamos levar em conta também o aspecto personalizado da obediência a Deus. Pastor, o que é o aspecto personalizado? Além dos mandamentos que servem para todos nós podemos receber determinados comissionamentos de Deus que são pessoais. Em Atos, no capítulo 26, nos versículos 19 e 20, a Bíblia nos mostra que quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, dando testemunho da sua conversão, de como Jesus apareceu para ele, ele diz o que foi que Jesus falou. Eu te envio aos gentios, né? Eu vou te livrar das mãos do seu povo, aqui eu te envio, e também aos gentios, para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz. Ele dá uma lista. Depois, no verso 19 e 20, ele conclui a ideia da seguinte maneira. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Em outras palavras, ele vai dizer, eu só estou aqui sendo julgado diante de você, porque eu não fui desobediente à visão celestial. Desde o dia em que Jesus me apareceu e me comissionou, eu tomei uma decisão, eu vou obedecer esse comissionamento pessoal que eu recebi. Não era todo mundo que estaria diante de reis, como Jesus falou que Paulo estaria. Não era todo mundo, né, que seria levado aos gentios da forma como Deus o levou. Então, tinha o aspecto do que nós podemos chamar da grande comissão para todo mundo, mas aqui Paulo está falando num nível personalizado. E eu e você precisamos entender a responsabilidade de não só andar nos mandamentos claros da palavra de Deus, mas de cultivar um relacionamento de sensibilidade ao Espírito Santo, inclusive em questões que nos são trazidas de forma bem pessoais. Aliás, quando eu abordo essa questão da fidelidade como essa acuracidade, a precisão na obediência, eu me lembro de um dilema que eu carreguei por muito tempo, entre duas parábolas de Jesus. Em Mateus, no capítulo 25, nós temos a parábola dos talentos. Talento era uma medida monetária, era uma grande soma de dinheiro que foi confiado, né, a alguns servos para que eles trabalhassem o dinheiro e multiplicassem o capital investido que foi colocado na mão deles. A outra parábola está em Mateus 20, é chamada a parábola dos trabalhadores. Alguém sai contratando trabalhadores para vir ao longo de todo o dia. Uns trabalharam 12 horas, que a jornada de trabalho era de sol a sol, do nascer ao pôr do sol, 12 horas. Mas alguns, né, foram trabalhando metade do expediente, menos ainda, as últimas horas. Teve um grupo que trabalhou só a última hora. Interessante, quando eu olhava para essas duas parábolas, me soava um tanto quanto contraditório. Na parábola dos talentos, nós temos 2 servos, que podem ser considerados fiéis, e um infiel. Os 2 foram chamados de fiéis, multiplicaram 100% aquilo que lhes foi dado.
Um recebe 5 talentos. Como eu disse, talento era uma quantia imensa de dinheiro. 5 talentos nem se fala. Quando vai prestar contas, ele diz para o senhor, aqui está os 5 que você me deu, aqui está os outros 5 que eu ganhei. E multiplicou o capital em 100%. A Bíblia diz que Deus distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Porque Deus não é injusto para exigir de ninguém algo que ele não possa fazer. Então o outro recebeu 2 talentos. Ainda era uma grande soma, mas não se compara dos 5. Quando vai prestar conta, ele diz, o senhor me deu 2 talentos, aqui estão eles, e outros 2, também multipliquei 100%. Os 2 são chamados de servos fiéis, são elogiados. Mas um diz, eu fiquei com medo de perder seu dinheiro, eu enterrei, então agora que o senhor voltou, estou tirando, devolvendo, está aqui, não perdi nada. O senhor olha para ele e diz, você foi infiel. Eu esperava que você multiplicasse. Então, obviamente, a recompensa, ela sempre está relacionada àquilo que cada um fez. Aliás, ao longo de toda a Bíblia. Quando a Bíblia diz que cada um de nós será julgado segundo as suas obras, nós sabemos que o galardão, a recompensa, seja um aspecto positivo ou negativo, é de acordo com o que cada um fez. Mas aí chegava em Mateus 20, tinha um que trabalhou o dia inteiro, ou trabalhou não necessariamente o dia todo, outro metade do dia, outro menos a metade do dia. A gente trabalhou 1 hora. Desde os primeiros, contratados para trabalhar 12 horas, disse, se você for trabalhar, eu vou te pagar um denário. O denário era o pagamento de um dia de trabalho, de uma jornada. Mas na hora de acertar, ele começa dos últimos. E quem trabalhou 1 hora só, ganha um denário. Quando ele começa a pagar quem trabalhou 1 hora só, que ganha um denário, os que trabalharam o dia inteiro começam a pensar, então nós vamos ganhar mais. Porque se aquele camarada trabalhou 1 hora só, ele não vai igualar a gente, que suportou o sol, a fadiga, o dia todo. Mas quando chegou a vez deles, eles ganharam um denário. E eles reclamam. O senhor diz, não foi isso que eu combinei com você? Que você ia trabalhar o dia todo e que eu ia te pagar um denário. Ah, mas o senhor deu para outro. Eu faço o que eu quero com o que é meu. É quase um clássico bonito e bem falado. Não é da sua conta a maneira que eu lido. Né? E Jesus encerra essa história de um jeito que deixava dúvida. Quer dizer, no fim, o céu tem um regime socialista. Não importa a dedicação de cada um, todo mundo vai desfrutar a mesma coisa, mas isso contradiz todo o resto da Escritura, não só um versículo. Então alguns começaram a tentar explicar, não, isso deve ser galardão de salvação. Irmão, em lugar nenhum, galardão de salvação tem a ver com trabalho. Nossas obras são sempre uma cooperação e uma correspondência com Deus, né? Mas a graça é favor imerecido e a Bíblia diz que o salário para quem trabalha é dívida. E a salvação não pode ser tratada dessa forma. Então eu pensava assim, ó, como que a gente lida com isso? Até que um dia o Espírito Santo abriu minha mente, me fez entender. É lógico, se há trabalho e se há salário, nós não estamos falando de salvação, estamos falando de galardão. Qual é a diferença? A diferença é que Deus não vai nos comparar uns com os outros em relação ao que cada um fez. Aliás, nós não fomos chamados todo mundo para fazer as mesmas coisas. Às vezes eu pensava, poxa, então o cara que foi aquele evangelista internacional, que ganhou milhares, milhões para Jesus, vai ter um galardão enorme. E eu pensava, se eu não tive o chamado dele, eu não tenho a menor chance de ser rico na outra vida. Já não fui nessa, não vou ser na outra. E aí eu pensava, o sistema, ainda que seja justo em recompensar quem faz, é injusto em não permitir que todo mundo faça a mesma coisa. E foi esse outro dilema que Deus também resolveu quando Ele me fez entender. Se eu chamei um para trabalhar 12 horas e ele foi fiel no que eu chamei, o galardão é pela fidelidade e não pela produtividade. Se eu chamei um para trabalhar 1 última hora e ele foi fiel no que eu fiz, o galardão é a fidelidade e não a produtividade. Na verdade, Deus não vai nos comparar uns com os outros. O peso de fidelidade, o fator fidelidade que vai ser colocado na balança é o que eu combinei com você foi cumprido. E nós vivemos uma época de muita comparação, onde isso se torna uma armadilha. Anos atrás, quando tinha batido a marca de 1 milhão de exemplares dos meus livros distribuídos, eu acho que agora nós devemos estar algo em torno de 1,5 milhão, uma pessoa falou para mim, pastor do céu, eu estava aqui fazendo as contas, e me dá medo quando alguém diz, estou fazendo as contas. Eu disse, se o senhor ficar só com o royalty de escritor, royalty padrão, naquela época, pelo menos que o dólar não estava tão alto como hoje, era o padrão internacional, $1 por livro. Foi 1 milhão de exemplares, $1 milhão. Foi pastor. O senhor já poderia ser milionário se não tivesse decidido não ganhar com seus livros. Eu olhei para ele e falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Aí ele ficou sem graça, falei, não falei que você foi enviado pelo diabo.
Só falei que vocês estão pensando parecido. Eu falei, eu tenho a palavra de Deus que eu não posso ganhar com os meus livros. Outro dia o irmão falou, pastor, em outra língua que não seja o português. Eu falei, não é meu livro? Ele falou, é. Eu falei, não muda, porque a turma está sempre tentando achar uma brecha na lei. Eu um dia vou estar diante do Senhor. Isso não significa, gente, que ninguém possa. Uma vez contei essa história, o irmão falou, está certo, errado essa turma aqui. Eu falei, errado nada. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Quando Paulo diz que ele não quis ganhar das igrejas, não significa que o que ele ensina sobre a igreja honrar aqueles que o servem seja errado. Mas ele teve uma direção diferente. E eu falei para as pessoas, eu tive um direcionamento diferente. Falei, você acha que eu já não falei para Deus? Por que o Senhor não pediu isso para todo mundo que escreve? Mas ele não tem que dar satisfação para a gente. A verdade é que um dia eu vou estar diante dele, ele não vai me perguntar, quantos livros você vendeu? Ele não vai me perguntar, quanto dinheiro você ganhou com isso? Ele vai me perguntar, você fez o que eu mandei você fazer? E naquele dia eu não tenho direito nenhum de me comparar com ninguém, porque o trato é ser fiel naquilo que ele espera de mim, e não na comparação com os outros. Dá para entender a diferença? Então pode ser que nessa área minha balança seja mais pesada do que de alguns. Como pode ser que para outros nessa área a balança deles esteja mais leve do que a de outros. Mas o fato é que há uma balança. Deus tem o seu peso e Ele tem um padrão de comparação. Eles envolvem três coisas. O fator tempo, o fator conhecimento e o fator fidelidade. Não se limita a isso, mas esses três são muito recorrentes na Bíblia e era isso que eu queria entregar para você. Eu quero concluir dizendo o seguinte, cada um de nós será pesado, né, comparado ao padrão por Deus. Romanos, capítulo 14, nos diz o seguinte no verso 10, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. O verso 12 diz, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, qual a razão de comparecer diante do tribunal dele? Julgamento, prestação de contas. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz todos, o grupo todo mundo vai para lá, a Bíblia também diz cada um de nós prestará conta de si mesmo. Então, todo mundo tem que passar lá, mas o processo não é coletivo, é individual. Cada um responde pelo seu chamado e pelo que fez e dá conta de si. Eu não preciso dar conta de você, você não precisa dar conta de mim. Cada um tem que dar conta de si. E isso precisa gerar no meu e no seu coração o temor de viver uma vida consequente. Outro dia alguém falou, não, pastor, essa mensagem aí de juízo é opressora, é para tocar o terror. Eu falei, depende da sua percepção. Você deve ter uma forma muito negativa de olhar a vida, eu falei para ele. Não. O senhor parar para pensar que Deus vai te julgar no final, não é um negócio assustador? Eu falei, assustador seria descobrir o julgamento só quando chegasse lá. Aí você não teria tido oportunidade nenhuma de moldar o seu estilo de vida. Mas Deus avisa antes, você vai ser julgado. Vai ser julgado por isso, pelo tempo. Vai ser julgado por isso, pelo conhecimento. Vai ser julgado por isso, pela fidelidade. O que Ele está nos oferecendo? Uma oportunidade de evitar um resultado ruim no dia final. Então o Deus que além de ser justo, ainda está demonstrando bondade, dizendo, não precisa dar ruim para você naquele dia. Como que essa mensagem é ruim? É ruim para quem quer desfrutar do bônus, sem o ônus do compromisso com Deus. Agora, para quem quer viver um comprometimento sério, profundo em todas as áreas, a gente tem que ser grato por dizer, Deus, além de justo, é bondoso para nos avisar antes e permitir que a gente permeie, calcule, projete toda a nossa caminhada, de forma a poder ser honrado naquele dia e não ter uma surpresa ruim. Eu vivo a minha vida em função desse dia, do dia que eu vou estar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Naquela hora, quando eu ver o sorriso no rosto do meu Senhor Jesus, qualquer coisa terá valido a pena. Passou o tribunal, não te assusta, não. Eu ficaria assustado se eu chegasse lá sem ter tomado conhecimento dele. Mas porque ele avisou antes e me deu todas as chances de me adequar a isso. Eu sou grato a Deus e eu decido pautar a minha vida e construí-la sobre aquilo que ele revelou. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.
Eu não vou me estender, nós já vamos passar para a ceia. Mas eu gostaria que nós orássemos pelo menos um pouquinho juntos. Eu tenho dito que isso é um hábito que devemos ter sempre depois de receber a palavra. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um que está conosco nessa reunião presencial, aqueles que nos acompanham pela internet, seja ao vivo ou por meio de uma gravação. Eu oro que a Tua palavra produza fruto no coração de cada um deles. Nós oramos não apenas por entendimento espiritual, como também por aquela aplicação pessoal que só o Teu Espírito pode fazer. Nós oramos pela capacidade de não apenas pensar e avaliar aquilo que o Senhor está dizendo, mas de conseguir, ó Deus, ter a contextualização dessas verdades pela obra do Teu Espírito Santo dentro de si. Que cada um seja levado pelo Senhor, pela expressão e a manifestação da Sua graça a viver esse aspecto. Suplicamos graça e favor do Senhor sobre cada um, sem exceção. Ajuda-nos a entender a maneira como temos vivido em relação aos Seus princípios, se estamos nos adequando ou não às expectativas, seja do fator tempo, do fator conhecimento ou do fator fidelidade. Aquelas áreas onde a gente reconhece que não tem aproveitado como deveria, eu oro que possa haver conserto. Mesmo se alguma área, ó Deus, tenha havido uma deliberada resistência ou descaso ao Senhor e aos Seus princípios, eu oro por arrependimento e restauração. Eu oro que a Tua graça, que não apenas perdoa as nossas faltas, mas nos capacita a mudar a nossa história, que ela se manifeste em favor de cada um. Que os nossos corações sejam encorajados de forma sobrenatural a trilhar da forma correta diante do Senhor, a pautar os nossos caminhos de forma responsável e consequente, sabendo que há uma balança divina, sabendo que nós seremos pesados comparados não uns com os outros, mas ao Teu padrão. E queremos em cada um desses fatores, ao ser pesado, poder sorrir para o Senhor e dizer muito obrigado por ter nos avisado antes, por ter nos preparado, por ter nos dado condições de terminar bem diante do Seu tribunal e no dia da prestação de contas. Que nenhum de nós espere esse dia para descobrir aquilo que não quis conhecer ou para se arrepender da não correspondência. Sopra sobre nós, Espírito Santo, gerando uma consciência forte, viva dentro de cada um de nós, da Tua palavra. E derramando a graça para corresponder contigo. É a nossa oração, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.